Eu vou convidar você, querido, a abrir sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 4. Ajudando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse uma parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por ano. Dizendo ele estas coisas, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amado Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra e rogamos a ti, Deus amado, que aos nossos corações o teu Espírito ensine, o teu Espírito Santo então aplique o texto e que possamos amadurecer, crescer, que possamos aprender em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto fala de uma conversa. E nesta conversa, Jesus começa a contar, como ele sempre fez, para ensinar, começa a contar uma parábola. A parábola é uma história que tem sempre um fundo de verdade, tem sempre uma razão de ser, moral da história. E o Senhor conta a história do semeador que saiu a semear, e a mesma semente em 4 terrenos diferentes, a mesma em 4 terrenos diferentes. Os discípulos ficaram assim atônitos e perguntaram o que significa. Jesus então lembrou para todos eles que ele ensinava por parábola para que aqueles que não eram participantes daquela caminhada cristã não entendessem. Essa era a estratégia do Senhor. O que eu preciso dizer para vocês agora, os outros não precisam entender. Eu vou falar só para vocês. Quando é dito isto, nos versículos que se seguem, Jesus explica cada uma das sementes. Então vamos olhar o texto. Aí no versículo 9, aliás, no versículo 11. Esta é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não sejam salvos. Os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caíram entre os espinhos são os que, ouvindo, e com o passar dos dias, são sufocadas, porque tem mais preocupação com riquezas, deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Já que caíram em terra boa, esses são os que dão ouvido à palavra, retêm no coração, e de maneira honesta e boa, e dão fruto com perseverança. Quando Jesus explica isso, abre-se-lhes os olhos, o entendimento. Jesus estava falando de uma realidade, inclusive para os dias de hoje. A palavra é a mesma. O texto é o mesmo. O Espírito que conduz é o mesmo. A palavra que é anunciada desde aquela época não mudou, não pode ser modificada. Mas há o tipo de terreno, o tipo de ouvinte, o tipo de pessoa que recepciona a palavra.
são 4 tipos apresentados pelo Senhor, e o último representa aqueles que ouvem, se rendem, creem, vivem, são constantes e na sua vida produzem para a glória do Senhor, vivendo os desafios da vida, mas não baixando a guarda nunca, vivendo os desafios da vida, mas não deixando de caminhar em tempo algum, pelo contrário, são justamente estes que não se conformam com o mundo como está, são estes que não baixam a cabeça diante das tentações, são estes que enfrentam toda e qualquer cilada que o inimigo lançar, são estes que são vigilantes, são esses que são porta-vozes de uma convocação para mais santidade ainda. São esses que quando pregam, quando anunciam de maneira a confrontar o pecado. São estes que estão em oração. São estes que fazem um louvor e absolutamente nada interrompe essa vida diante do Senhor. São esses que se revoltam quando o pecado tenta achar lugar. São esses que se revoltam quando a igreja é atingida sorrateiramente ou de maneira vultuosa. São estes os que têm raiz, os que estão no Senhor. São esses que não se desviam por nada. São estes que não saem da presença do Senhor por nada e por ninguém. São esses que têm a segurança e sabem que não serão perdidos nunca. São esses que não têm dúvida da salvação, não têm dúvida da eternidade, não ficam pensando ou questionando a fragilidade do ser. São esses que se voltam ao Senhor e dizem: eu sou fraco, mas tu és forte e é o suficiente. São esses que, ouvindo a voz de Deus, não param na caminhada, mas perseveram. São esses que não rompem com os princípios de Deus. São estes que, mesmo em meio a muitas turbulências, se posicionam, mesmo que desagradem a outros, porque são firmes no Senhor, são firmes na rocha e não saem desta presença jamais. Estes são os que fazem parte de um grande exército do Rei da Glória e que são mundidos de uma armadura espiritual que está descrita em Efésios 6 e que fazem uso desta armadura e que vivem de cabeça erguida, sem medo, sem pânico. São esses que, mesmo sendo jogados aos leões, lá dentro perseveram, ficam firmes e confiam no Senhor. São esses que, diante de inúmeras dificuldades, confiam no Senhor, porque é dele que vem a saída, é dele que vem a resposta, é nele que nós encontramos o melhor caminho, porque é nele que nós estamos. Estes confiam no Senhor e são inabaláveis. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estes têm as suas forças renovadas todos os dias. Estes sabem silenciar na hora certa, sabem falar na hora certa. Estes não baixam a guarda em momento nenhum. Estes se preocupam com o que pensam, como falam, se preocupam como se vestem, se preocupam como se comportam. Estes são vigilantes em tudo na vida e estão sempre convertendo-se um pouco mais a cada dia. Estes confessam o pecado e abandonam.